bacana. Aí você colocou uma informação nova, né? Porque, por exemplo, macumba. Essa é uma palavra que a gente escuta bastante, mas aí cada um fala uma coisa. Falam que macumba é um instrumento, falam que macumba, em alguns casos, é o ritual que é praticado hoje. Falam que a macumba também é um termo pejorativo. Você falou que a macumba, então, no Rio de Janeiro... Ela nasce no Rio de Janeiro. Ele já era uma prática espiritual. Uma prática espiritual, exatamente. Então, as pessoas se reuniam na casa de alguém, incorporavam as suas entidades para essas entidades fazerem a cura. É isso que era a macumba. Por que macumba? Macumba é o nome de um instrumento musical, né? Então, o tambor. E as pessoas chamavam de macumbeiro aquele que tocava aquele tambor, ou que estava vinculado àquele tambor. As pessoas também, antes de fazer os seus rituais nas periferias do Rio de Janeiro, elas iam nas encruzilhadas, na encruzilhada mais perto da sua casa de axé, do seu terreiro, para fazer uma oferenda para Exu. E elas iam e faziam aquela oferenda, deixavam um despacho. Então as pessoas que não sabiam do que se tratava falavam, olha o fulano fazendo macumba. Porque não sabiam o nome que se dava aquilo, então chamavam de macumba. Então macumba se tornou um termo muito pejorativo. Eu posso chamar um macumbeiro de macumbeiro e um macumbeiro pode me chamar da mesma forma também, tá tudo bem. Mas quando uma pessoa de fora fala, isso te afeta. Porque a gente sabe a intenção que tem por trás desse argumento. Então, macumba é uma religião, é uma tradição. Hoje ela não existe mais como existia. Talvez algumas pessoas são adeptas à filosofia que se pregava na época. A linha de pensamento que se tinha na época, a maneira de se praticar a espiritualidade. Mas hoje, macumba mesmo, você dificilmente vai encontrar. Eu estou muito no Rio de Janeiro, ministrando cursos, palestras, e eu rodo o Rio ali para visitar terreiros, para visitar espaços. E eu nunca encontrei um terreiro de macumba de verdade, assim. Não de verdade, mas nunca encontrei o terreiro de macumba. Hoje em dia, todas as macumbas viraram umbanda. A Umbanda absorveu. A Umbanda absorveu esse grupo de macumbeiros. E aí inseriu dentro do seu rito essa doutrina também, essa filosofia. O que é incrível dentro da religião de Umbanda é que a Umbanda passou por várias modificações. Porque quando ela nasce em 1908, pensa, só existia um terreiro, que era o do Zélio de Moraes, em 1908. Ele manifesta aquele espírito e funda um terreiro. Ao longo de todos os anos, pessoas novas vão entrando na Umbanda e vão compartilhando também o seu saber, a sua ideia sobre espiritualidade, as suas crenças. Então começou a entrar dentro da Umbanda ao longo das décadas esotéricos, começaram a ingressar pessoas do Candomblé, começaram a ingressar pessoas da Quimbanda, pessoas da Macumba, formando assim a Umbanda que a gente tem hoje. A Umbanda é uma miscigenação enorme. Você vai ter coisas que são do culto africano, você vai ter imagens de santos católicos, você vai ter rezas indígenas, pagelança, defumação, você vai ter práticas hinduístas por causa dos ciganos, e assim você vai encontrar essa diversidade. A Umbanda foi se construindo sendo um centro de conexão, de integração dos povos. É exatamente o que aconteceu ao longo do tempo. Legal. Vamos pontuar também a diferença entre Umbanda e Candomblé, que eu tô vendo que tem bastante gente no chat. Querendo tá bombando saber aqui isso. o chat. Então a gente deu uma pequena explanada aqui no que é Umbanda, a gente vai continuar ainda, mas a galera tá... Umbanda e Candomblé. Candomblé é uma religião que nasce no Brasil também, nasce com a vinda dos africanos de forma escravizada. Então, quando os africanos chegam aqui no Brasil, eles são colocados em senzalas. Eu acho que essa história todo mundo conhece. E com o tempo, quando houve a libertação dos escravos, ou que muitos fugiam para o que nós chamamos de quilombos, eles formavam uma religião tradicional em solo brasileiro. Então, esses africanos que conseguiam fugir das senzalas, ou que eram libertos, eles se juntavam e reuniam-se para louvar os seus orixás, as divindades africanas. Isso é o Candomblé. O Candomblé nasce exatamente nesse contexto. O orixá, ele ali dentro daquela proposta, o africano cultuava o seu orixá para resgatar a sua cultura original. Ele trazia para o Brasil, ele não tinha mais como voltar para a África, então ele trazia para o Brasil a ideia de culto desse orixá, ele trazia o dialeto desse orixá, a cultura, os costumes, ele trazia tudo que estava relacionado ao orixá. O que é o orixá? O orixá é uma divindade. O orixá é uma força divina. O orixá não tem forma. Não é um homem, não é uma mulher. É uma força da natureza, que nós damos nomes. Os rios têm um nome, a mata tem um nome, o céu tem um nome, o sol tem um nome. Tá? E aí nasce o Candomblé. O Candomblé é uma religião afro-brasileira que tem como intuito resgatar a cultura africana.
Então, se você vai num terreiro de candomblé, existem muitos tipos de candomblés, candomblé banto, jeje, Angola, você vai ver que as pessoas falam lá a língua africana. Lá dentro eles cantam na língua africana, eles conversam, as evocações são dessa forma. Tudo que é feito baseado em como se fazia na África. Quando a gente olha para a Umbanda é uma religião brasileira que tem como premissa dar oportunidade para espíritos, homens e mulheres, se comunicarem com encarnados. Então, o candomblé é a manifestação do orixá, uma maneira de celebração, de festa para essa divindade. Eu faço um culto a essa divindade para me relacionar com ela, como me relacionar com Deus. Me relaciono, eu faço um culto a ela. Ela não vai falar comigo porque o orixá não fala. Ela vai simplesmente se manifestar, dançar, interagir. Para quem já foi em um terreiro de candomblé, isso talvez seja muito familiar. Talvez não sabe nem o que está acontecendo, mas vê o orixá dançando, interagindo com as pessoas dessa forma. Na Umbanda, o espírito incorpora e fala como eu estou falando com você. Então, o papel da Umbanda é dar oportunidade para espíritos brasileiros, na maior parte das vezes encarnados, desencarnados, que já tiveram uma encarnação e que hoje voltam para ajudar aqueles que estão aqui hoje, no lugar onde eles já estiveram. Então, a Umbanda é uma religião brasileira que busca resgatar a cultura brasileira. O Candomblé é uma religião africana que busca resgatar a cultura africana. Então, são coisas completamente diferentes. Para quem é completamente leigo, se você entrar no terreiro de Umbanda e de Candomblé, você não vai saber a diferença. Porque você vai ver coisas muito similares, vestimentas coloridas, às vezes uso de velas e outras coisas mais tambor, mas são coisas completamente diferentes. Nenhuma melhor, nem outra pior, são coisas diferentes. É outra religião já. Outra religião. Não entendi. Completamente outra religião. Mas aí você diria, por que eu posso estar falando uma besteira, mas assim, a Umbanda ela é classificada como uma religião de matriz africana, então, junto com o Candomblé? A gente pode dizer que a Umbanda tem influências afro-brasileiras, mas eu não posso dizer que ela é uma religião afro-brasileira, de matriz africana, porque ela também é uma religião indígena, ela também é uma religião cristã, ela também é uma religião espírita, kardecista. Então a Umbanda tem uma série de elementos que não dá para rotular ela sendo isso ou aquilo apenas. Então a Umbanda é muito diversa nesse aspecto. E a Umbanda está em constante transformação ainda. A gente vive um momento extraordinário por causa da internet, onde é possível um dirigente espiritual que ama aquilo que faz, um sacerdote de Umbanda, falar de Umbanda para as pessoas entenderem o que ela é. Porque antigamente se falava de Umbanda de uma forma muito negativa. Se falava de Umbanda como um lugar de soluções rápidas, de você conseguir um amor, de você ficar rico, de você fazer pacto. Antigamente os terreiros de Umbanda eram procurados para isso. Hoje as pessoas procuram o terreiro de Umbanda para ter um contato com Deus. As pessoas entendem o terreiro de Umbanda como um templo divino e não um lugar tipo pronto-socorro, que você vai para solucionar um problema que ninguém encontrou a solução. Então hoje a Umbanda passa por a gente vive outra fase, e é incrível a fase que a gente vive. É muito mais fácil ser umbandista hoje do que era antigamente, sem dúvida nenhuma. Antes era só pedido, né? Antes era só pedido, então era um balcão de milagres. Era um balcão de milagres. Então os terreiros de Umbanda ofertavam trabalhos. Trabalho para isso, trabalho para aquilo. E no final das contas nada era efetivo de fato, porque todo trabalho espiritual tem que vir de encontro com uma mudança de comportamento, tem que vir com uma atitude, com decisões certas. E enfim, hoje a Umbanda tem uma outra visão. A pessoa vem com a cabeça podre lá do umbral grosso, aí que é um milagre. Exatamente. Chega lá e fala, eu quero dinheiro, faz um trabalho aí pra mim. Eu quero meu amor de volta. Cara, mas você não deu valor, você não respeitou, não deu certo aquela relação. Você entende? Você vai amarrar alguém e trazer para sua vida? Isso não existe. Vai amarrar nas fezes. Você fica amarrado ali. Você quer trazer de volta o diabo para tua vida. Exatamente. Né? Não é bem assim. E antigamente a Umbanda estava associada a esse tipo de coisa. É muito interessante que uma vez eu trabalhava numa empresa, eu fui com o meu patrão, ele sabia que eu era umbandista. Eu fui com o meu patrão no banco. E nós fomos no banco para sacar um dinheiro. Então a gente foi bem cedo, 10 horas da manhã, tal, na hora que o banco ia abrir. E quando a gente passou pela porta, a roleta assim do banco, quando nós passamos pela porta, tinha uma oferenda na porta do banco. Oita. Aí ele olhou pra minha cara e eu falei, não tem nada a ver com isso, né? Ele falou, depois a gente conversando, ele falou, o que era aquilo? Eu expliquei o que era oferenda, por que ela estava na porta do banco, por que algumas pessoas fazem isso e tal. Ele falou, mas é interessante, eu olho pra você, eu não acho que você tem cara de umbandista. Pra mim, umbandista, sei lá, é um outro tipo, um outro arquétipo de pessoa. E isso a gente vem ressignificando também. Então, quando a gente fala, eu tô vestido normal aqui, com uma roupa normal, porque as pessoas às vezes acham que a gente vive de branco,
A gente vive de branco com guia no pescoço e batendo erva em todo mundo na rua. Não, isso não é a realidade. Sai com os galhos de arruda na Avenida Paulista. Não, mas é a vestimenta, porque dentro do nosso rito existe uma vestimenta que chamamos de vestimenta sagrada. Então a roupa branca representa paz, representa amor, comprometimento, fé. Então a gente usa a roupa branca tradicionalmente dentro da Umbanda, mas também usamos roupas coloridas, que representam os orixás. Então a roupa azul representa o orixá, a roupa vermelha representa o orixá, a roupa amarela representa o orixá. Então a preta representa Exu, por exemplo, a vermelha representa a Pombagira. Então as cores acabam sinalizando que, olha, neste momento eu estou vestindo a roupa que faz referência a essa divindade. Nesse momento eu estou vestindo a roupa que faz referência a essa entidade. É mais ou menos isso. Então, mas a gente tem as roupas sagradas, que é normalmente toda branca mesmo. Uma calça ou saia, uma bata, camiseta, e é isso que se encaixa em todo o terreiro de Umbanda. Legal.